sou a professora Karine e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre como desenvolver a nossa inteligência emocional. No vídeo anterior, que você pode clicar aqui e conferir, a gente falou sobre o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é quando você começa a reconhecer os seus padrões de comportamento e de sentimento. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o autogerenciamento. O que é o autogerenciamento? O autogerenciamento é quando você consegue reagir de uma forma mais controlada. Então, mesmo que você se sinta de uma forma, mesmo que você tenda a se sentir de um jeito A, você se comporta e você reage do jeito B. Ou seja, você está conseguindo gerenciar os seus comportamentos e gerenciar os seus sentimentos. Então, o autogerenciamento é quando você consegue transformar quem você é, mas numa reação diferente, para não ter consequências negativas. Então, quando o autogerenciamento está presente, você consegue controlar as suas reações. Você pode até se sentir de um jeito, mas você consegue reagir de outro jeito, controlando as suas explosões e as suas implosões. O que são explosões? Explosões é quando eu reajo de uma maneira exacerbada. E implosão é quando eu aparentemente não estou reagindo, mas eu estou me roendo por dentro, ou seja, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tenho depressão, eu roo unhas, eu tenho problemas de pele, eu conheço pessoas que têm problemas de pele quando implodem, quando estão carregadas de sentimento. Então, é muito importante o autogerenciamento para você deixar fluir a coisa de uma maneira natural. Não é que você vai controlar quem você é para reagir de uma maneira diferente. Você vai naturalmente desenvolvendo a sua capacidade de se comportar de uma maneira um pouco mais equilibrada. Então, esse é o autogerenciamento. Então, como eu melhoro o meu autogerenciamento? Número 1, eu vou melhorar meu autogerenciamento sentindo as minhas emoções. Muitas vezes a gente reage na hora que as situações acontecem ou reage na hora que os problemas aparecem. Por exemplo, eu tô fazendo umas questões de matemática e eu estou errando todas. Na hora eu já desisto, eu já acho que eu nunca mais vou conseguir, eu explodo, eu fico chateada, ou eu implodo, fico triste, choro. Não, você não precisa ser assim. Você pode ficar chateada com aquela situação, você pode ficar chateado com aquele problema, mas você pode esperar para tomar qualquer reação ou decisão. Simplesmente sinta aquela emoção. Estou chateado com isso. Ponto. Sem que isso te traga uma consequência. Sem trazer para essa situação, para esse fato, uma consequência pesada naquele momento. Espere um pouco. O que se fala sobre inteligência emocional é que nós levamos, em média, 6 segundos para começar a ter uma clareza sobre uma situação. Então parece pouco tempo, 6 segundos, mas pensem quando as coisas acontecem, que 6 segundos é muita coisa. Quando alguém nos diz uma coisa que fica meio atravessado, quem espera 6 segundos para reagir? Ninguém, né? Por isso que os problemas aparecem, por isso que a gente às vezes age por impulso, por isso que a gente faz e depois se arrepende, porque o cérebro leva mais ou menos 6 segundos para começar a digerir um sentimento. Então, se você fez alguma coisa antes de 6 segundos, você foi impulsivo. E 6 segundos parece pouco, mas ele é muito. No meio de uma discussão, de uma situação, a gente reage muito mais, a gente reage em milésimos de segundo e não em 6 segundos. Então, sinta as suas emoções. Essa é a dica número 1. Sinta o que você está passando naquele momento, sinta com plenitude. Não julgue o que você está sentindo. Sinta, simplesmente sinta. Estou errando isso aqui? Fico chateado com isso aqui. Alguém me falou alguma coisa que eu não gostei? Fico chateado. Mas eu não fico chateado nem reagindo e nem me desesperando por dentro, me corroendo por dentro. Não. Eu fico chateado, eu fico frustrado, enfim, mas eu sinto em plenitude, naquele momento, sem me prender ao passado ou sem tentar prever o futuro. Eu sinto naquele momento, eu fico presente naquele momento com aquele sentimento. A dica número 2 é cuidado com as explosões e com as implosões. Muitas vezes a gente reage de uma forma tão grande ou implode de uma forma tão grande que isso potencializa o sentimento e a gente perde a capacidade de se autogerenciar. Por exemplo, se você fica reprimindo os seus sentimentos, fica suprimindo os seus sentimentos, ou seja, alguém fala alguma coisa pra você que você não gostou, você não fala nada e vai engolindo. Se você vai implodindo esse sentimento, em algum momento você vai perder a paciência por alguma coisa trivial. Você vai ter reprimido tanto esse sentimento que uma hora você vai explodir. Você vai perder a paciência por uma bobagem. Ou seja, não imploda os seus sentimentos. Não guarde pra você. Tenha conversas. Traga o diálogo pra sua vida. Racionalize as situações. Ou então você tá lá
fazendo uma bateria de exercício e tá errando muito. Ao invés de ficar passando adiante, se sentindo frustrado com aquilo, encare o problema, mude de material, procure um novo professor, procure uma maneira diferente de aprender, mas não vá passando por cima daqueles sentimentos negativos que de repente chega uma hora que você explode, você não aguenta mais, você vai perder paciência. Então, cuidado com a supressão de sentimentos, ou seja, com a implosão. Da mesma forma, eu sugiro que você cuide também com a explosão. Às vezes parece que a explosão é apenas quando a gente tem um repente de explodir, de sentimento, de quando a gente estoura, mas não é assim. Por exemplo, quando você pega um amigo para desabafar, será que esse desabafo é saudável? Eu vejo muito que às vezes as pessoas elas acham que é importante botar para fora. Então, se eu tô chateada com uma situação, se eu tô chateada com alguém, com alguma coisa, eu pego alguém para Cristo, né? Eu falo com a minha mãe, ou eu falo com o meu marido, ou eu falo com algum amigo e eu falo sobre aquilo, desconto sobre aquilo. Muitas vezes, quando você faz isso, você está explodindo sem perceber. Você está pegando uma situação que tem uma dimensão X e está potencializando aquilo numa dimensão muito maior. Quando aquela situação voltar a acontecer, você vai lembrar muito mais de quando você estava falando sobre aquilo, descontando sobre aquilo, do que o que você realmente estava sentindo quando aquilo aconteceu. Muitas vezes a gente tem a falsa ilusão de que desabafar é a cura para todos os males. E não é assim. Muitas vezes desabafar faz com que você exploda, com que você potencialize as suas reações. Então, o que era para ser uma situação cotidiana, normal, tranquila, que acontece na vida da gente o tempo todo, o fato de você ter desabafado aquela situação, descontado em alguém aquela situação, faz com que ela aumente muito mais. E aí, isso faz com que você perca a sua capacidade de se autogerenciar na situação. Na hora que aquela situação voltar a acontecer, você lembra da sua reação sobre ela, ao invés de lembrar do que ela realmente representou. Vou dar um exemplo aqui. Você está estudando e você errou lá 30% das questões que você fez, ou 40% das questões que você fez. Se você chegar para alguém e falar assim, tô errando tudo, será que estou errando tudo é a verdade? Será que você não pegou um fato, que era você estar errando 40% das questões, e tá transformando aquilo num eu tô errando tudo, tá generalizando? Então, você explodiu uma situação. Você pegou uma situação que estava acontecendo de uma maneira trivial, errar 40% de uma bateria não é uma coisa absurda, é uma coisa contornável, é uma coisa que você pode melhorar. E aí você tá colocando uma carga de sentimento e explodindo aquela situação. E aí, quando você lembrar dessa situação, você não vai lembrar dos 40% que você errou. Você vai lembrar do eu tô errando tudo que você falou pra alguém, descontou em alguém que tinha acontecido. Então, cuidado. Cuidado com quando você externaliza o que aconteceu com você. Cuidado com quando você internaliza o que aconteceu com você. O que é o melhor? O melhor é você lidar com as coisas do jeito como elas são. Então, se alguém fez alguma coisa pra você, ao invés de você ir falar com o terceiro, com o quarto e descontar em outras pessoas, converse com aquela pessoa na hora que aquilo aconteceu, com um tom de voz razoável, de uma maneira sensata, sem que aquilo ganhe um peso maior do que é. Sem que você carregue aquilo por muito tempo e imploda, e sem que você pegue algum amigo, ou a mãe, ou o marido pra Cristo e fale tudo o que aconteceu e aí aquilo se torna uma coisa que nem aconteceu. É o que você está projetando daquilo, você está explodindo aquela situação. Certo? Se você gostou desse vídeo sobre autogerenciamento, dá um like, curte, compartilha, comenta. Se você está gostando dos vídeos, segue o canal para continuar acompanhando tudo que a gente vai falar por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.